O esporte nem sempre é racional. Por isso, muitos torcedores acreditam em superstições, crenças e até mesmo em maldições. E certas pragas são levadas bem a sério, como é o caso da maldição de Arubinha, que atormentou o Vasco por anos. E hoje vamos conferir algumas histórias de maldições e crenças que assombraram e ainda assombram times de futebol. Mas antes, já sabe, né? Vem fazer parte da família Esportivado e se inscreva no nosso canal. Ah, e não esqueça de dar o seu like, hein? Agora sim, solta a vinheta e bora pro vídeo! Depois de treinar o São Paulo em 1958, o técnico Bela Gutmann assumiu o Benfica em 1959 e levou o time da capital portuguesa a 2 conquistas consecutivas da Champions League. Mas o que estava indo bem terminou de maneira nada amigável e com consequências que são sentidas até hoje. Bela Gutmann e o clube travaram uma disputa porque o técnico pediu um aumento salarial, mas o pedido não foi atendido. E foi aí que ele decidiu sair do Benfica e, não satisfeito, lançou uma maldição. Vocês não vão ganhar um título europeu nos próximos 100 anos. E parece que a praga de Gutmann deu certo, hein? 54 anos depois, o Benfica até chegou perto de vencer a Liga Europa em 2 ocasiões, mas perdeu as finais em 2 temporadas seguidas para o Chelsea e Sevilha, em 2012, 2013 e 2013 e 2014, respectivamente. E se Gutmann estiver certo, o próximo título europeu das Águias só virá depois de 2062. E agora se liguem nessa história macabra. O meia Aaron Ramsey não é um jogador que fez muitos gols, mas quando balança as redes, uma estranha coincidência o persegue em grande parte das ocasiões. E para a infelicidade de Aaron, essa é uma das maldições mais famosas e indesejadas no futebol. Acredita-se que quando o galês balança as redes, uma celebridade morre na sequência. E a lista não é pequena não, hein? Vou te dar alguns exemplos. No dia 1º de maio de 2011, ele fez gol contra o Manchester United. No dia seguinte, foi noticiada a morte de Osama Bin Laden. No dia 11 de fevereiro de 2012, rolou gol contra o Sunderland e no mesmo dia, Whitney Houston morreu. E em 30 de novembro de 2013, ele fez nada menos que 2 gols contra o Cardiff. E foi o dia também que Paul Walker, ator de Velozes e Furiosos, se foi. Já no dia 10 de agosto de 2014, teve gol contra o Manchester City. No dia seguinte, 11 de agosto, foi a morte do ator Robin Williams. Bizarro, né, galera? E agora, a história da Austrália e o voodoo. Se liguem! Depois de não conseguirem se classificar para a Copa do Mundo de 1966, os jogadores da seleção australiana contrataram um feiticeiro africano visando as próximas fases. A maldição consistia em impedir que as outras equipes vencessem a Austrália durante a fase qualificatória para a Copa de 1970. E logo no primeiro jogo, após o feitiço, a Austrália venceu a seleção da Rodésia, que hoje é o Zimbábue, por 3-1. Claro que a maldição tinha um preço. 1.000 libras, que em reais dá quase uns 7.000. Mas os jogadores não tinham esse valor em mãos. O feiticeiro então inverteu a maldição e jogou contra os australianos, que não se classificaram para a Copa de 1970 e passaram em branco na de 1974. A maldição só foi quebrada em 2004, quando o documentarista John Safran leu a biografia de Johnny Warren, um dos jogadores envolvidos na contratação do bruxo. Ele se interessou no caso, viajou até o Zimbábue e conheceu um outro feiticeiro que anulou o que havia sido feito. E curiosamente, a Austrália se classificou para a Copa do Mundo de 2006 e foi a 2ª colocada no grupo do Brasil. Galera, nesse caso aí a Austrália provou que o karma existe sim. Tudo que vai, volta. E se liguem nesta outra praga que foi rogada no mundo do futebol. A mudança do Birmingham para o estádio St. Andrews em 1906 resultou no despejo de um grupo de ciganos que habitavam o terreno. Mesmo tendo vencido a Copa da Liga Inglesa em 1963 e 2011, o time jamais foi campeão inglês
e flutuou entre a primeira e segunda divisão ao longo de sua existência. E há quem acredite que isto se deve a uma maldição que os ciganos lançaram como vingança. E o clube Derby County também teve problemas devido a uma maldição de ciganos. Em 1895, o clube deixou seu antigo estádio e passou a jogar no The Baseball Ground, estádio do time decadente de beisebol da cidade. Para ampliar a nova casa, o clube obrigou um grupo de ciganos a deixar o terreno. E reza a lenda que uma praga foi lançada para que o Derby County jamais vencesse a Copa da Inglaterra, principal competição do futebol inglês na época. Depois disso, a equipe participou de 3 finais, mas não conseguiu vencer nenhuma. Em 1946, os Rams chegaram novamente à final, mas desta vez, o capitão Jack Nicholson resolveu conversar com os ciganos para resolver a questão. E deu certo, hein? O Derby County venceu o Charlton e levou o título da Copa da Inglaterra. Eita, será que isso faz sentido? Mas de qualquer forma, fica o conselho: não irrite um cigano. E para finalizar, vamos falar do Vasco e da praga de Arubinha. Sente o terror aí. Em 1937, o time do Vasco da Gama ia em seu ônibus a caminho do jogo do Campeonato Carioca contra o Andaraí quando sofreu um acidente. O Andaraí poderia ter ganho por WO, mas optou por esperar o adversário. O que começou por ser uma boa ação terminou em goleada. O Vasco da Gama não teve piedade e venceu por 12-0. Fato que levou o Arubinha, ponta esquerda do Andaraí, a afirmar que se existisse um Deus, o Vasco passaria 12 anos sem ser campeão. Pesado, hein? E o Vasco havia ganho o último título em 1934. E reza a lenda que Arubinha ainda conseguiu entrar em São Januário e enterrou um sapo no gramado para selar a maldição. Os dirigentes chegaram a oferecer dinheiro ao atleta e até uma escavação do gramado foi feita em busca do animal. Mas anos depois, Arubinha confessou que nunca enterrou sapo algum no estádio e tudo não passou de uma brincadeirinha. Mas e aí, já sabiam dessas histórias de maldições contra os clubes? Já me conta aqui nos comentários se sabe de mais alguma e não esquece de se inscrever no canal e dar o seu like, hein? Tchau, tchau, galera, e até o próximo vídeo!